Seleção de volta com Cereto, Galvão Bueno, Petkovic. Galvão, eu imaginei você ontem vendo o programa assim, se coçando para entrar na discussão de Flamengo. Como é que você viu a eliminação da equipe brasileira terça-feira para o Racing, hein, Galvão? Eu estava vendo ontem mesmo e troquei até umas mensagens com o PVC. Eu sei que aí tanto quando eu apresento, você não dá para a gente trocar mensagem, mas o PVC ele é ligeiro para esse negócio. E ele chegou até a dizer, né? Porque vocês colocaram quem é o culpado da desclassificação do Flamengo. Eu mandei para o PVC o conjunto da obra, né? Porque é todo o conjunto da obra, vem desde da saída do Jesus, da forma que o Jesus trabalhava, que não permitia que ninguém acompanhasse, a não ser a equipe dele, a chegada do Domi, quando eu disse que foram buscar um passaporte, não foram buscar um treinador, a vida do Rogério, a falta de treino, os problemas de contusão, os problemas de Covid, vai somando tudo isso, mas não se pode pensar numa demissão do Rogério. Eu sou inteiramente contra isso, né? Mas vem nesse conjunto da obra inteiro, eu fiquei muito de acordo com o que disse o PVC ontem. Eu acho que o Rogério não foi bem. Ele não foi bem no início, na escolha do início do time. Não por ter Vitinho e Bruno Henrique na frente, optou por deixar o Pedro no banco. Eu não sei o que o Pet pensaria. Gente, eu empatei. Se eu meter 1-0 aqui, eu já praticamente decido essa história. O cara pode jogar meio tempo. Eu não sei se eu não usaria no primeiro tempo e uma opção para o segundo tempo. O Flamengo criou inúmeras chances de gol. O Vitinho é um mau finalizador, perdeu a oportunidade de gol. Mas na zaga, a escolha dele, do Gustavo Henrique, não deveria ser ele a jogar ali com o Rodrigo Caio, até porque a posição é mais do Léo do que do Gustavo, mas principalmente na hora que ele teve que mexer. Aí eu acho que ele foi muito mal, ele tem que respirar, repensar, porque as mexidas ali, quando ele perde o Rodrigo Caio, imediatamente, na minha cabeça, ele pensou no empate. Ao botar o menino volante e trazer o Arão ali para trás, imediatamente ele pensou no empate. E depois, quando toma o gol, ele vem com a outra alteração. Primeiro, quando ele bota o volante, ele tira o Arrascaeta. E depois, tomei o gol, preciso botar o Pedro. Bota o Pedro, aí tira o Everton. Aí não. Aí ele matou a criatividade do time do Flamengo no meio. Não adianta ele ter Vitinho aberto pela direita, ter Bruno Henrique aberto pela esquerda, ter o Pedro no meio, se ele não tem quem faça o jogo. Se ele deixou apenas o Gerson para fazer isso ali no meio. A substituição normal, para mim, desde o início, quando perdeu, traz o Arão para trás, tira o Vitinho e bota o Pedro. Você fica com o Pedro e o Bruno Henrique na frente e fica com os seus jogadores de criação. Ele pensou no empate, depois mexeu errado de novo, aí depois se coloca o Diego, se vai lançar a bola na área, aí nesse momento que ele precisaria do Gustavo Henrique com 1,96 m de altura. Aí quem sai é o Gustavo Henrique. Então acho que ele se atrapalhou, acho que ele se afobou. Talvez a experiência vá dar isso a ele mais para frente. Eu disse no Bem Amigos, acho que o Rogério Ceni tem a capacidade até para ser um futuro técnico de seleção brasileira. Mas acho que ele se atrapalhou no jogo. Mas o conjunto da obra, vem lá de trás, a escolha de certos jogadores, dos zagueiros, a escolha do Michael, essas escolhas foram do Jesus, depois a escolha do Domi para ser o técnico, é o conjunto da obra. O conjunto da obra levou o Flamengo a esse momento muito difícil. É um momento de baixar a poeira, pensar, gente, o sonho era muito maior. Restou o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem condições de ser campeão brasileiro? Tem. O Rogério Ceni tem condições de fazer um bom trabalho? Tem. Mas não pode persistir em erros, não pode tomar atitudes precipitadas. E eu não gosto muito desse negócio de política envolvida com dirigente de futebol. Eu não acho que o cara que cuida do futebol do Flamengo possa ser candidato a vereador, possa ser vereador, possa continuar trabalhando no Flamengo. Estou falando do Braz. Então, é o conjunto da obra, Rizek. Acho que é o conjunto da obra. É o momento de ter calma, tranquilidade.
o Pet pode falar com mais propriedade de Flamengo, mas acho que o conjunto da obra levou o Flamengo a um momento muito difícil. Pense como você. Vou dar um elemento para o Pet aqui também, para ele seguir na conversa, que é, óbvio, que o Flamengo não queria isso, mas depois da eliminação da Libertadores e da Copa do Brasil, ele vai ter só o Campeonato Brasileiro, ou seja, ele vai ser daqueles times como o Atlético que vão poder ter uma semana de treino entre os jogos. O Rogério teve uma semana também para enfrentar o Racing, mas agora o calendário do Flamengo em dezembro mostra um jogo contra o Botafogo no sábado, aí ele vai ter uma semana para encarar o Santos, uma semana para encarar o Bahia e uma semana para encarar o Fortaleza nesse duelo Rogério contra o Fortaleza. E aí, Pet? Então, o seguinte, acho que o Galvão está resumindo bem. Conjunto de obras sim que é o fator principal e sempre quando existe algum problema, alguma coisa, ou insucesso ou sucesso, jamais se deve atribuir a determinada coisa, única coisa, o único responsável, para bem ou para mal. Sempre é um conjunto da obra que te leva para um sucesso ou também algumas derrotas. Então, nesse momento que está acontecendo com o Flamengo, acho que Galvão está expressando isso muito bem. Agora, o que o Rogério estava pensando, a gente não sabe o que ele estava pensando. Mas se ele optou pelo empate, depois de expulsão do Rodrigo Caio, a tirar de Arrascaeta e entrada do João Gomes, eu não vejo isso como empate. Como uma coisa que quero fechar, não. Por que não entrou o Diego? O Gomes, de repente, é melhor que o Diego? Um jogo tão importante de experiência, segurar a bola no meio campo, para reforçar o meio campo e trabalhar essa bola? Não podia ser recuado o Everton Ribeiro, que joga na seleção no meio campo, aqui tem que jogar pelo lado direito como atacante. O De Arrascaeta muitas vezes jogou no meio do campo. Os jogadores experientes. Você coloca um menino que é bom jogador e tem potencial para entrar nesse jogo, recuar o Villarreal para a zaga. Se está pensando em empate, tu bota o zagueiro de origem que tinha no banco para poder entrar no jogo, e porque o Villarreal deixa o meio campo mais congestionado, se você queria fechar isso. Então, não acho. Como depois na entrevista dele, pôs o jogo, explicando que tinha que ter velocidade para poder buscar resultado pelos lados. Contra um time que está totalmente fechado, como o Racing, veio fechadinho, e como o Racing veio jogar por uma bola, conseguiu isso, ainda voltou mais para trás, que acho que a estratégia de BKSS foi muito perigosa, arriscada, porque o Flamengo tem muita qualidade e ia se atirar para frente em busca de resultado. Logicamente, ele se fechou, em vez de usar superioridade numérica, botar o Gare, talvez, no campo, tirar um dos zagueiros e procurar um contra-ataque para matar o jogo contra o Flamengo, que ia se atirar, que está jogando com um jogador a menos. Não, ele se fechou ainda mais. Por que você quer velocidade? Você, nesse momento, precisa criação, genialidade, um passo, um dribbling, e não velocidade, para você chegar ao gol do adversário. Então, também não sei o que ele pensou, ou pelo menos o que ele falou na entrevista depois do jogo. Eu não concordo com essa opção de velocidade pelos lados, tanto que o perigo que ele criou em finalização foi do bola parada, o mais perigoso do cruzamento do Isla ou do Felipe Luiz. Então, a estratégia desde o começo, para mim, acho que foi errada. Na escolha e da escalação do time. Flamengo o tempo todo, desde o começo do jogo, a gente está vendo o Rogério querendo ser igual ao Jorge Jesus. Tudo bem, não está querendo, mas talvez ele é o parecido ao Jorge Jesus e jogava da forma parecida em Fortaleza, quando estava comandando Fortaleza, com 4 ali na frente, tendo Osvaldo, tendo o Romarinho, tendo o Wellington Paulista, o David, o Bergson, tanto faz. Só que no Flamengo não é tanto faz quem joga. Você tem os caras que são consagrados, que são da seleção do Brasil, seleção do Uruguai, como jogadores na frente que decidiram e foram melhores do Brasil no ano passado e da América do Sul. E aí esse jogo não é
Não tanto faz quem joga e quem entra, que você troca 6 por meia dúzia, não é no Flamengo. Você trouxe os reforços esse ano para compor o elenco. O único Pedro, de todos os reforços que veio, que se mostrou a briga para titularidade. Thiago Maia, talvez, também. Time. O Thiago Maia que se machucou. Também felicidade. Machucou, o Thiago Maia estava muito bem. Não tem Thiago Maia, por isso não estou falando. Mas no momento, sim, você tinha Pedro que está dizendo, opa, será que dá para jogar Gabigol, Pedro e Bruno Henrique junto? E Arrascaeta e Everton Ribeiro? Olha aí, isso é um desafio grande para o técnico, né? Então, escolha nas substituições, perdendo o meio campo, também isso. Mas a escolha estratégica e escalação, desde o começo, acho que foi errada, porque o tempo todo queria atacar, como correndo atrás do resultado. Espera, você está jogando contra um time que é infinitivamente inferior que você, que não tem velocidade no ataque, que não tinha desahogo, só tem o Lisandro Lopes, Licho Lopes lá na frente, com veterano, sem velocidade total. Toca essa bola, não é no meio campo para ver se dominar, criar chances e com posse de bola tem um finalizador bom no banco. Dentro do time não tinha, infelizmente, porque Bruno não está na boa fase e o Vitinho mostrou várias e várias vezes que, infelizmente, a finalização dele é precária. Você se lembra, Rizé, que eu conversei, o Pedrinho também concordou comigo, o Vitinho se movimenta muito bom e me parece que o Rogério se encantou um pouco com essa movimentação dele, mas ele peca na finalização. Você se lembra que naquele dia que ele isolou o pênalti, eu falei, não foi só o pênalti, a cobrança de escanteio, ele não conseguia acertar as cobranças de escanteio, tanto que nesse jogo o Arrascaeta batia os escanteios pela esquerda e o Everton Ribeiro batia os escanteios pela direita, não era mais o Vitinho. O Pet, eu concordo com você. Vê se você concorda comigo. O time é inferior. Era evidente que ele vinha jogar na defesa. O primeiro tempo era para decidir o jogo. Então, se você tem o Pedro para jogar um tempo só, sai jogando com ele. Sai jogando com o Pedro no lugar do Gabigol. Então, você sai jogando com o que era o Flamengo. Sai jogando com o Arão, com a Arrascaeta, com o Everton e Gerson. Sai jogando com Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton e na frente o Pedro e o Bruno Henrique, que seria o Gabigol e o Bruno Henrique. Decido o jogo, meto um gol, meto 2. Pedro, obrigado, vai descansar, vamos te guardar para outro jogo. Era um jogo para ser decidido no primeiro tempo, não precisava o risco que correu no segundo tempo. E o zagueiro, meu Deus, Gustavo Henrique. Está numa fase ruim, está numa fase infeliz, não pode jogar. A falha foi grotesca de novo no gol. Foi uma falha como ele já tinha tido em jogos anteriores. Então, a escolha foi infeliz no início. E as substituições foram piores ainda. Você não pode tirar a Arrascaeta e Everton Ribeiro do time no momento em que você precisa buscar um resultado. Assim como, para mim, o Mister, o Jesus, errou lá na final do Mundial. Também acho. Que nós estávamos no Catar, quando tirou os dois. E botou o Vitinho e botou o Diego. Veja só quem entrou. Diego, Vitinho e Diego. Tirou os dois no momento em que o jogo caminhava para os pênaltis. E nós íamos ter um confronto de Alisson com o Diego. O Diego, um grande pegador de pênalti, não pegou dessa vez, que os argentinos bateram muito bem. Mas também errou lá o Mister. Você não pode tirar um jogador da seleção brasileira, um jogador da seleção uruguaia, que são a alma de criação do seu time. Então, tem esse detalhe, mas volto a dizer, todo o conjunto da obra que levou o Flamengo a esse momento difícil. E que baque, né? Porque o Rogério tem um ano já com 2 eliminações para o São Paulo, não é? Imagina na cabeça do Rogério. Eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil, por Fortaleza e por Flamengo. Eliminação na Libertadores, quando ele é apontado como foco principal dessa eliminação. E cabe a ele agora, Rogério, refundar o 3º capítulo do Flamengo na temporada para brigar pelo título, que nesse momento é visto por todo mundo como um dever esportivo do Flamengo. Um dever esportivo do Flamengo. Esse é o problema. Né? A gente fica por aqui. Duas vezes eliminado na competição internacional
Pelo BKSS. Exatamente. Pelo Defensa e Justiça, quando dirigiu o São Paulo, e agora pelo Flamengo. Enfim, amigos... Aí pode ser. Eu sei que você está terminando, só uma frasezinha. O Muricy, quando justificou a ida do Rogério, o Rogério vai atrás de títulos, ele não quer perder a oportunidade de títulos, é dele, da personalidade dele. Por isso ele saiu do Fortaleza para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tinha uma chance na Copa do Brasil, de ser campeão da Copa do Brasil. E agora ele veio porque ele tinha a chance de ser campeão da Copa do Brasil, de ser campeão da Libertadores, e ele acabou sendo desclassificado dessas duas. Então ele tem que ter calma, tranquilidade para fazer um trabalho. O Flamengo tem condições de brigar pelo título. Não tem obrigação, ninguém tem obrigação, mas ele tem que ter muita calma para trabalhar agora. Pegou 2 atalhos, Galvão, e nessa estrada que ele pegou tinha uma certa lama pela qual ele não conseguiu passar. Carlos Cereto, grande abraço para o senhor e até amanhã.